Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje nós vamos entender qual que é a importância de nós começarmos a investir parte do nosso capital em renda variável no Brasil, ou seja, investir em boas empresas e como que nós podemos fazer isso de forma mais assertiva. A depender do seu perfil de investidor, quais as melhores alternativas de investimento em renda variável para você hoje. É exatamente isso que você vai ver nesse vídeo. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que compartilhe com amigos, familiares e vamos levar essa informação à maior quantidade de pessoas possível. Então, vem comigo! Meus amigos, a importância de nós investirmos em boas empresas brasileiras quer dizer que nós estamos apostando em um empresário, estamos apostando numa empresa que pegou o próprio dinheiro e investiu no negócio. Perceba que essa pessoa tinha a possibilidade de pegar o dinheiro dele e investir em renda fixa. Mas ele sabia que, investindo no próprio negócio, ele conseguiria rentabilizar o dinheiro dele, o capital dele, de uma forma muito mais eficiente. Percebe que se essa pessoa coloca o dinheiro dela para investir no próprio negócio e acredita nisso, e ano após ano essa pessoa vem entregando bons resultados, por que nós investidores não vamos dedicar parte do nosso dinheiro, parte dos nossos investimentos para investir também em boas empresas? Então é exatamente isso que a gente tem que ter quando a gente fala em investir em renda variável. Mas um ponto que é muito importante, que a gente tem que entender qual que é a nossa estratégia para investir em renda variável. Nós vamos falar dos ativos que tem ali à disposição para a gente estar exposto nessa classe de renda variável. Mas eu quero dar um passo para trás com você para nós entendermos como que é essa nossa estrutura de investimentos. Então, se você já acompanha o nosso canal, você já deve ter ouvido a gente falar disso, qual que é a nossa filosofia, nossa política de investimento. E eu quero passar rapidamente ela aqui com você. Então, vem comigo. Então, nós vamos ter mais ou menos uma estrutura financeira nesse sentido, tá? Mais ou menos essa estrutura, tá? E o que é exatamente isso, pessoal? Primeiro, é a nossa reserva de emergência, tá? É aquele valor que vai ficar disponível com alta liquidez e com segurança e com uma boa rentabilidade. Obviamente, esse dinheiro aqui vai ser usado para algumas eventualidades, para algumas emergências ou até mesmo oportunidades. Feito isso, a gente vai ali montar a nossa carteira de investimento. Eu quero reforçar que os percentuais não são esses, mas só para ficar mais claro para você. Então, a primeira classe que a gente vai ter aqui é a classe de renda fixa pós-fixado, tá? É exatamente aquela classe que vai acompanhar a taxa de juros do Brasil. Hoje, gravando aqui em junho de 2025, a nossa taxa Selic está em 14,75. Outra classe também que é excelente, que a gente vai ter aqui no nossos ativos, é a renda fixa indexada à inflação, ao IPCA. Então, IPCA é o índice ali nacional que mede a variação dos preços aqui no nosso país. Então, é exatamente, a gente vai ter parte da nossa carteira acompanhando a inflação. Uma outra parte que nós vamos ter também aqui é a renda fixa pré-fixada. Tá? Então, nesse caso, qual a nossa estratégia? Nós vamos saber exatamente quanto que a gente vai ganhar no momento que a gente faz uma aplicação. A gente pode ganhar 10%, 11%, 13%, 15% ao ano, e essa taxa pré-fixada, a gente sabe ela no momento exato quando a gente faz a aplicação. Então a gente vai ter boa parte da nossa carteira aqui em renda fixa, e a gente vai para a parte que é o foco do nosso estudo hoje, tá? Que é a parte de renda variável no Brasil. É importante entender isso, renda variável no Brasil. E a última parte que vai compor a nossa carteira de investimento são os investimentos no exterior. Tá? Então a nossa carteira de investimento vai ter mais ou menos esse formato de uma pizza e a gente vai estar aqui parte do nosso dinheiro em diferentes classes de ativo. Tá? E por fim nós vamos ter aqui também a nossa previdência privada, que a gente tem vídeos aqui que a gente fala sobre isso, da importância de formando um patrimônio para que lá na frente a gente possa transferir aquilo, transformar aquilo em rendas regulares, tá? É exatamente essa a estrutura. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente, tá? Para esse aspecto da nossa renda variável, tá? Então aqui a gente pode ter 5%, a gente pode ter 10%,
talvez até 20% da nossa carteira vai ser composta em ativos de renda variável no Brasil. Mas quais seriam as alternativas de investimentos para essa classe? Só tem ações? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora na segunda parte do vídeo. Vem comigo! Meus amigos, eu quero explicar agora algumas alternativas, alguns ativos pelos quais a gente pode investir para que o nosso dinheiro esteja acompanhando o resultado de empresas. Vem comigo. Basicamente, nós vamos ter 3 tipos de investimentos aqui em renda variável. Através de fundos passivos, que a gente fala que são os ETFs, através de fundos ativos, que são os fundos de investimento em ações, ou diretamente em ações. Basicamente, nós teremos essas 3 alternativas para que parte, sabe aquele percentual da nossa carteira ali? Para que parte dessa carteira esteja exposta em renda variável. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção inicialmente é qual que é o prazo, o horizonte de tempo para esse investimento. Assim como a nossa previdência privada, os nossos investimentos de renda variável, investimento no exterior, muitas vezes investimentos ali indexados à inflação, são investimentos que a gente precisa ter uma visão de longo prazo. Sabe mais ou menos aquele imóvel que você compra para deixar ali para alugar? E para deixar ali, talvez vai passar de geração em geração, ou você vai vender lá na frente. Essas classes de ativo, nós também precisamos ter essa mentalidade. É a gente comprar, guardar, tempos em tempos ir ali, crescer, aumentar, aportar um pouquinho ali. É nós construirmos de fato uma carteira de investimento que vai ser um ativo valioso dentro do nosso patrimônio, tá bom? Então essas classes, a gente está falando de investimentos de longo prazo. Fernando, mas eu posso resgatar antes? Pode, se você precisar. Você pode resgatar, mas é interessante que você tenha essa mentalidade, saber que você está aportando para o seu eu futuro, digamos assim. Pessoal, então vem comigo, eu quero explicar para vocês aqui, então em termos de prazo, aqui a gente está falando de longo prazo. Tá? Mas eu quero comparar esses diferentes ativos aqui, essas diferentes alternativas de investimento em renda variável com você. Então em termos de custo, em termos de quantidade de conhecimento ou de estudo que eu tenho que ter para investir naquele ativo, em termos de liquidez, que é a velocidade com que eu consigo reaver o meu recurso. Então, se eu precisar daquele recurso, com quanto tempo eu consigo reaver esse saldo sem ter prejuízo? Em termos de volatilidade, ou seja, em termos de oscilação, que a gente chama de risco de mercado, porque o preço dos ativos variam. E, por fim, em termos de recolhimento ou pagamento de imposto de renda. Então, para a gente pensar em termos de custo, pessoal, hoje, a gente investir em ações, a gente vai ter um custo baixo, tá? Para a gente investir em ETFs, também a gente vai ter um custo baixo. Como o ETF também é um fundo de investimento, a gente vai ter o quê? A taxa de administração. E essa taxa vai variar mais ou menos ali entre 0,3% até mais ou menos 0,6% ao ano, tá? Então perceba que o patrimônio que você tem alocado ali, ele vai ter essa taxa de administração anual. É interessante que essa taxa ela é deduzida ali todos os dias, um pedacinho bem pequenininho que vai saindo ali do seu fundo, tá? Então eles têm um custo pequeno. Quem tem o custo mais alto dentro aqui desses ativos, pessoal, é os fundos de ações. Os fundos de ações, eles cobram o que a gente fala 2,20. O que é 2,20? É 2% de taxa de administração ao ano, mais 20% de taxa de performance. O que é uma taxa de performance? Pessoal, todo fundo de ação ele vai ter o que a gente chama de benchmark. Benchmark é um resultado que ele está se propondo a entregar. Vamos imaginar que um fundo de ação se propõe a entregar o resultado igual ao do Ibovespa, acima do Ibovespa. Então ele está falando o seguinte, a taxa de performance vai ser o que ele exceder de retorno acima do Ibovespa, ele vai ter uma taxa de performance de 20%. Tem algumas regras aqui, mas basicamente você percebe que ele é um fundo custoso, ele é um fundo caro, porque você paga alta taxa de administração e você ainda paga uma taxa de performance. Então perceba que todos os anos, ele tendo resultado ou não tendo, ele vai descontar 2% do patrimônio que você está investido lá. Então acaba sendo um fundo caro para a gente investir nele. Em termos de estudo, pessoal, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ter, talvez a gente consiga estudar menos, não precisa estudar tanto, porque o ETF ele é um fundo passivo que ele vai
replicar um determinado índice, tá? Ou seja, ele vai montar uma carteira de investimento observando aquela classe de ativos que compõem aquele índice. Então o objetivo dele é entregar exatamente o resultado daquele índice, tá? Então a gente talvez precisa de menos estudo um pouquinho aqui. Vou colocar um mais aqui. Os fundos de ações a gente vai ter que estudar um pouquinho mais para a gente entender quem são esses gestores, já que nós vamos pagar um percentual alto aqui, uma taxa alta, para investir através dos fundos de ação. A gente então vai precisar entender quem que é esse gestor, quais são os resultados dele, quem que é a equipe dele, qual que é a estratégia que ele desenvolve. Então tudo isso a gente vai precisar entender para a gente aportar de fato o nosso capital na mão daquele profissional. E por fim, o que mais a gente vai precisar de estudo é a questão de investir diretamente em ações. Tá? Então o investimento diretamente em ações, pessoal, ele é o investimento mais volátil, mais arriscado, tá? E contraparte tem alguns benefícios que a gente vai falar aqui, tá? Mas de fato você precisa entender de contabilidade, entender de contabilidade da empresa, comparar aquela empresa com outras empresas do mesmo segmento, né? É entender, por exemplo, assim, a performance daquela empresa, é entender os resultados econômicos e financeiros dela, para você entender se de fato é um bom negócio para você começar a investir o seu capital. Então aqui é onde vai despender mais esforço nosso. Em termos de liquidez, os ETFs têm uma liquidez de 2 dias, ou seja, quando eu peço o resgate, em 2 dias o dinheiro está na conta, que é a mesma liquidez das ações. E já os fundos de ações, eles vão ter mais ou menos aqui uma liquidez de 30 a 90 dias, vai ter alguns que vai ter uma liquidez até menor, ou seja, vai demorar mais para você reaver o seu recurso, tá? Então, nesse quesito, os fundos de investimento em ações também, eles perdem um pouco, tá? Em termos de volatilidade, tá? A gente poderia fazer um gráfico mais ou menos assim, que esse aqui vai ter uma volatilidade assim, esse fundo de ação vai ter um pouco mais de volatilidade assim, quanto essas ações, ela vai ter uma volatilidade mais ou menos assim. Então, perceba que a gente está aumentando aqui a depender do momento que a gente muda um pouco essas classes de ativo. Em termos de imposto de renda, né, o ETF a gente vai pagar 15%, tá? Os fundos de ações a gente também vai pagar 15% e as ações também nós vamos pagar 15%. Mas aqui tem alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção. Quando você investe diretamente em ações, se você fizer um resgate de até 20 mil por mês, você é isento de imposto de renda, tá? Então você é isento até 20 mil. Então perceba que é uma grande vantagem. Então, por exemplo, você monta uma carteira com boas empresas, né, e vai construindo isso ao longo do tempo. Lá na frente você pensa o seguinte, agora eu vou começar a resgatar de tempos em tempos. Além dos dividendos, você pode resgatar parte daquele capital. Se você fizer resgate até 20 mil por mês, perceba que você não vai pagar imposto de renda. Então acaba sendo uma vantagem interessante investir diretamente em ações. Só que, como a gente falou, tá? Vai depender muito aqui do seu estudo, do seu esforço, do seu conhecimento sobre isso. E você tem que ter um pouco mais de estômago também, porque a volatilidade também ela é bem maior. Tá? Em contrapartida, pessoal, os fundos de investimento em ações têm aqui um recolhimento de 15%. Tá? Isso aqui já é retido quando você faz o resgate. Então você colocou R$100, né? Resgatou, por exemplo, fez um pedido de resgate de 150, o valor ali devido do imposto de renda ele vai ser recolhido diretamente na sua corretora ali, tá? Então o que você vai receber aqui, você já recebe um valor líquido no momento do resgate, observado esse período aqui de resgate de liquidez, tá? Agora, pessoal, o ETF, eu digo que ele perde nesse aspecto, por quê? Porque, da mesma forma, quando eu tenho um ganho de capital em ações, eu preciso pagar 15%, eu investidor, tenho que ir lá e recolher uma DARF. E o mesmo procedimento eu tenho que fazer quando a gente investe aqui nos ETFs, tá? Você, investidor, comprou ali alguns ETFs, carregou em determinado momento, vendeu, teve ganho de capital, você precisa até o final do mês subsequente fazer o recolhimento, né? Você tem que fazer o cálculo e o recolhimento do imposto de renda. Aqui é um ponto negativo que eu vejo do ETF para aqueles investidores que estão começando. Então tenha esse ponto de atenção. Fernando, maravilhoso, entendi, né? Sei que é relativamente um pouco mais complexo todos esses investimentos que você está falando, mas por onde que eu agora que estou começando, por onde que eu devo começar, tá? Eu sugiro que você entenda, que você estude sobre os ETFs, tá? Vai ter menos volatilidade, vai ter uma boa liquidez, então você vai entendendo como funciona esse mecanismo de volatilidade,
como que você, investidor, vai reagir a isso? Sempre lembrando, a parte dos meus investimentos em renda variável é um percentual e eu tenho que obedecer aquilo. Se está a maior, eu preciso vender para recompor e voltar para o meu percentual original, ou se ele está a menor, eu preciso comprar mais classe desse ativo para recompor e voltar ao meu percentual da minha política de investimento. Sempre lembra disso, pessoal. Eu tenho que ter algo muito próximo da política de investimento que a gente pensou lá atrás, que são aqueles percentuais para cada classe de ativo. À medida do momento que você vai evoluindo, que você vai conhecendo, que você vai entendendo, eu sugiro que você já comece a, de repente, dar alguns passos aqui, conhecendo empresas diretamente, por exemplo, empresas do setor de energia, saneamento, bancos, né, que são empresas normalmente consolidadas, que elas provavelmente vai ter um pouco menos de oscilação, que vai ter um pouco menos de volatilidade. Algumas delas entregam bons dividendos e com o tempo você vai migrando, vai ter algumas empresas menores com uma projeção de crescimento que pode ser maior do que grandes empresas. Então perceba, pessoal, que é uma evolução que a gente vai tendo dentro do mercado aqui de renda variável. Comece com os ETFs, vai estudando, vai se dedicando e você futuramente vai ter uma boa carteira de ações. Tá bom? Se esse tipo de conteúdo faz sentido, eu peço que você compartilhe, clique em curtir, deixe seu comentário, eu vou ter maior satisfação em respondê-lo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!